Você fala, por favor? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, esse amor infinito, eterno que o nosso Pai Celestial tem para com todos nós, possa nos envolver a todos nós encarnados, os nossos companheiros desencarnados, que nos acompanham, carentes também, como nós, dessa luz, desse esclarecimento que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus tem para nos oferecer. É motivo de muita alegria, muita satisfação nós podemos estar reunidos aqui na Casa Espírita, todos sintonizados com o amor, com a sabedoria, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, os nossos conhecimentos intelectuais, através desses ensinamentos da doutrina espírita. E ficamos muito felizes no momento em que recebemos o convite para vir aqui, porque nós temos uma certa ligação com a cidade de São Paulo de Minas há muito tempo, né? Algumas pessoas que nos conhecem e sabem que há muitos anos nós temos uma certa ligação. Então, sempre quando nós viemos aqui, a gente fica feliz em rever os amigos, os companheiros, e nós contamos com a participação de todos, porque nós já estamos sentindo as vibrações, o aconchego espiritual de todos, encarnados e desencarnados, a participação dos espíritos amigos, protetores desta casa, e aqueles que quiserem trazer suas ideias, ou fazer alguma pergunta para a gente trocar de ideias, porque nós estamos aqui simplesmente na condição de expositor das ideias que a doutrina espírita nos oferece, de algumas das ideias, né? Algum ponto para a gente focar o nosso raciocínio, a nossa reflexão, para a gente buscar mais conhecimento juntos, né? Todos nós somos aprendizes da doutrina espírita. Então, nós vamos buscar juntos, trabalhar esse tema de hoje, que é a cada um segundo suas obras. E nós vemos ali nessa frase que ela pode ser vista também em outros sentidos, né? Como diz ali, a cada um segundo suas obras. Nós vemos também que usamos muito na doutrina espírita a expressão lei de causa e efeito, não é isso? Cientificamente se usa ação e reação, não é? Então vários fatores trazem para nós a ideia dessa frase, a cada um segundo as suas obras. E quando nós começamos a refletir então sobre as obras que o ser humano tem realizado, nós poderíamos individualizar as nossas obras, cada um de nós temos as nossas ações, né? Temos o nosso trabalho, a nossa experiência diária, naquilo que exercitamos a nossa capacidade. Mas também temos o conjunto da sociedade, né? Do ser humano em si, no que já alcançou até hoje, no seu crescimento moral, no seu crescimento intelectual, na sua transformação espiritual, desde quando Jesus trouxe esses ensinamentos para nós. Então nós vamos passar para a próxima tela, para a gente começar. Eu acho que ficou um pouquinho pequeno às vezes, para quem já atrás não vai. Será que. Mas eu vou ler aqui. Questão 931 do Livro dos Espíritos. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes?
Aliás, Allan Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade maior. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E para a gente analisar, realmente é isso mesmo, né? O planeta Terra como um planeta de expiação e prova, a maioria dos habitantes, a maioria dos homens que povoam a Terra, atravessam muito mais fase difícil, dificuldade, de provação, momentos de tribulação, momentos de catástrofes, né? Sempre nós vemos que abala a sociedade inteira, a aldeia global, inúmeras situações que deixam o sofrimento como marca daquele episódio. Não é isso? A maioria das vezes. Então, a espiritualidade maior responde: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda a parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e aí ela lhe será o paraíso terrestre. Olha só. Então, como a espiritualidade está colocando para nós aqui, perfeitamente feliz, e o que nós julgamos ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições, porque nós enxergamos somente as coisas externas, o mundo que é visível aos nossos olhos físicos. Nós não enxergamos a essência das pessoas, dos seres, das sociedades, porque a aflição maior está no espírito humano, não está onde nós enxergamos, às vezes, a pessoa que está na miséria material, passando fome, passando frio, sem um lar. Onde nós enxergamos essa desgraça material, existe muitas das vezes a felicidade espiritual, porque aquele que está atravessando aquela fase de prova é aquele que está dentro daquele ensinamento de Jesus: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. Às vezes esse irmão que nós vemos hoje, que está passando por esses momentos de tribulação, de provas, falta do pão material, falta de um conforto, ele está resgatando uma dívida, ele está provando a sua fé, a sua resignação à vontade de Deus. E conforme seja aquela fase que ele está atravessando, se ele está com o pensamento em Deus, com resignação, com aceitação, com humildade, sabendo que Deus não o abandona jamais, ao chegar no fim daquela prova, ele vai se despertar no plano espiritual, ou às vezes mesmo na própria existência, de uma forma com muito mais felicidade, com muito mais alegria, do que muitos que têm tudo, do bom e do melhor, conforto, luxúria, bens materiais, poder, mas não tem paz interior, não tem aquela riqueza que Jesus fala para nós lá no Evangelho: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então o nosso tesouro que nós devemos buscar, a nossa riqueza interior, a nossa paz de consciência, que ladrão nenhum não é capaz de roubar, as traças não roem. Então, quando nós enxergamos as coisas somente do lado físico, nós não percebemos a grandeza espiritual da sabedoria, da providência divina que está se passando junto daqueles irmãos. Por isso que a doutrina espírita nos ensina a ter sempre o olhar, o pensamento voltado para a nossa essência, para o que nós realmente somos. Nós não somos
esse corpo de carne. Esse corpo físico é uma vestimenta, nós estamos usando por algum tempo. O mais longa que seja a nossa existência, é alguns instantes, alguns segundos, comparado à eternidade que nos espera, comparado à nossa vida espiritual. Então, nesse sentido, é que a doutrina espírita é para nós o Consolador prometido. Porque doutrina nenhuma traz para nós maior clareza de pensamento, de raciocínio, maior conforto, maior consolo, do que as lições da doutrina espírita. Porque ela tem explicação para todas as situações da nossa vida. Então, quando nós vemos aquela frase, né, a cada um segundo as suas obras, nós vamos pensar também nas coisas boas, que nós podemos realizar, que nós já realizamos, porque eu tenho certeza de que cada um de nós que aqui estamos, já tivemos muitos deslizes na presente existência, muitas quedas, porque isso é inerente, isso é da nossa natureza de ser humano. Na nossa condição, no nosso patamar evolutivo, nós ainda não conseguimos agir de uma forma mais aperfeiçoada. Mas as quedas que nós tivemos, os deslizes, os embaraços, fazem com que nós nos despertemos para a nossa realidade espiritual. Então nós buscamos uma transformação através desses erros, dessas dificuldades, desses obstáculos, que nós mesmos criamos para nós. Aí nós entendemos então a misericórdia divina, a sabedoria que Deus tem, a justiça divina que é perfeita. Porque Deus nos criou a todos iguais e nos dá oportunidades iguais. Mas como nós sabemos, espíritos superiores já conseguiram realizar a sua evolução antes de nós, porque são nossos irmãos mais velhos. E nós ainda estamos saindo da nossa adolescência espiritual e começando o nosso despertar para a maturidade espiritual. Por isso é que nós estamos buscando esses ensinamentos da doutrina. Porque se nós ainda estivéssemos somente na infância da espiritualidade, nós não conseguiríamos entender esses ensinamentos da doutrina. Esses ensinamentos não iam fazer luz dentro de nós. Nós estaríamos na nossa religião primitiva ainda, só entendendo Deus como Criador, mas como aquele Deus rigoroso que Moisés apresentou aos hebreus, aquele Deus vingativo que punia. E hoje, com o nosso crescimento espiritual e intelectual, nós já temos condições de entender que Deus não é aquele Deus vingativo que pune, mas aquele Deus que dá oportunidades para nós reconhecermos nossos erros, levantarmos da nossa queda e trabalharmos para reparar nossos erros. Então, quando nós praticamos um ato de benevolência, quando nós praticamos a caridade, quando nós colocamos o sentimento fraterno nas nossas relações na sociedade, começando dentro do lar. Dentro do lar é a célula máter. É de onde nós temos a nossa primeira escola. E então é nesse convívio com os nossos familiares, na nossa sociedade, que nós começamos a exteriorizar, primeiramente, através das palavras, através dos gestos, do exercício da paciência, porque nós temos que exercitar a paciência. Muitos familiares
são muito pacientes conosco. Muitos amigos, muitos companheiros do nosso trabalho, nossos patrões, nossos chefes, nossos gerentes, às vezes têm muita paciência para nos ensinar algo que nós ainda não sabemos. E assim nós temos também que exercitar esses dons, essas virtudes. E quando nós começamos a praticar, exercitar essas obras que trazem o cunho do bem, do amor, da esperança, da instrução, das coisas positivas da vida, nós estamos semeando em torno de nós sementes do bem. E como consequência, nós receberemos o resultado daquilo que semeamos. Vamos observar. Quando nós temos a oportunidade de receber um irmão necessitado, seja qual for a necessidade, seja às vezes pedindo uma ajuda material, um peregrino, seja às vezes um companheiro que está tão desorientado com os seus problemas familiares ou com os seus problemas profissionais. Às vezes a pessoa está trazendo consigo um sentimento de ódio, de rancor, de revolta, e às vezes bate em nossa porta. Nós temos aquela oportunidade de ajudar, de levar alguma palavra de esclarecimento. Primeiro nós vamos ouvir aquela pessoa se desabafar e deixar com que ele esvazie o seu mundo, esvazie a sua atmosfera de mágoa, de rancor, para que ele possa estar receptivo às nossas ideias, à nossa palavra. Então, naquele momento, nós sentiremos o prazer de ajudar alguém. E os primeiros beneficiados somos nós. Porque nós criamos em torno de nós uma atmosfera de luz. Aí a espiritualidade maior, os nossos amigos que nos ajudam na nossa evolução, vão encontrar campo favorável na nossa mente. Porque naquele momento, eu estou colocando o meu pensamento, as minhas ideias, o meu conhecimento, as minhas experiências, focalizando um trabalho de amor, de caridade, de beneficência. O que acontece? As forças poderosas do bem, que regem todo o universo, não é só o planeta Terra, não. É todo o universo. As forças que regem o universo são as forças poderosas do bem. Porque o que mantém o equilíbrio no universo são essas forças. A emanação do nosso Criador. E naquele momento que nós estamos dedicando ao nosso semelhante todo o nosso amor, todo o nosso carinho, a nossa atenção, essas forças encontram em nós o campo favorável para o trabalho da sementeira do bem. E aí nós vemos, a cada um segundo as suas obras. Naquele momento que eu estou ajudando, eu estou às vezes apagando algumas faltas minhas lá do passado. Quando eu às vezes ensinava a praticar o mal, quando eu às vezes dava um exemplo para os meus familiares ou os meus amigos de uma coisa negativa. É o que Jesus fala para nós lá no Evangelho, que o amor cobre a multidão de pecados. Então é isso que a doutrina espírita nos oferece. Claridade, uma fé raciocinada, para que nós tenhamos condições de prosseguir a nossa evolução com o mínimo possível de erros. E a partir do momento que nós adquirimos uma consciência da nossa situação, nós já vamos nos esforçar mais
para errar menos. Ou se nós erramos, o nosso intuito, o nosso desejo era de acertar. Aí nós voltamos lá no Evangelho de Jesus novamente. Se nós buscamos fazer um bem, fazer uma ação, pensando que ia ser bom para nós, ia ser bom para o nosso semelhante, ou às vezes nós pensamos primeiramente em nós, que a maioria das vezes nós pensamos somente em nós. Não é? Primeiro eu, depois o que sobrar vai para o meu próximo. Primeiro o meu interesse. Primeiro a minha necessidade. Depois eu posso ajudar aqueles que estão perto de mim. Mas mesmo assim, a misericórdia divina ainda nos dá a graça de poder colaborar. Bom seria se nós pudéssemos pensar primeiro no nosso próximo, no nosso semelhante, na dor do outro, antes de pensar na nossa dor, na nossa necessidade. E, aliás, nos planos superiores, nos planetas que estão numa categoria mais elevada, de regeneração, por exemplo, e que até já está destinada a isso, o trabalho é em favor do próximo. Os espíritos que habitam esses mundos superiores, eles pensam nos outros, não pensam em si. Trabalham em favor dos outros e não em si, a favor de si mesmo. Então é nesse exercício que nós vamos começando a entender a lei maravilhosa que é a lei do amor. Mas se nós então ainda somos, com a nossa deficiência, com a nossa imperfeição, forçados a pensar primeiramente em nós, no nosso instinto de preservação, mas começamos a despertar para ajudar o nosso próximo. E nessa ação da busca, do auxílio, nós vamos ter essa sensação do prazer, da alegria de servir. O desprendimento das coisas materiais, das coisas temporais, que nos traz a verdadeira felicidade, que nos traz a alegria de viver, essa paz íntima, que somente o Evangelho de Jesus é capaz de nos oferecer, de nos mostrar. Aí nós começamos a entender as palavras de Jesus. Fazei aos outros tudo aquilo que você queria que vos fizesse. Né? Aí nós começamos a entender a grandeza espiritual desses missionários que Jesus enviou e envia constantemente até o planeta Terra, para nos dar o exemplo do desprendimento, do desinteresse pessoal. São inúmeros. Mas vamos citar alguns exemplos. Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis, Vicente de Paula, quem mais? Allan Kardec, Bezerra de Menezes. Então, se a gente olhar na história da humanidade, e sempre existiram esses espíritos superiores que vieram trazendo a mensagem de Deus, mensagem do amor, da perseverança, da fé, sempre existiram. E depois que Jesus trouxe esse ensinamento maior, a lei do amor, o perdão das ofensas, a humanidade tomou um choque moral, porque ver um homem que jamais prejudicou a ninguém, só fazia o bem, só praticava o amor, só curava os enfermos, a toda a sua vida foi em dedicação dos menos felizes. Ser
condenado à morte, crucificado, ser humilhado e não maldizer de ninguém. Não sequer ele usou uma palavra em defesa própria, porque ele não precisava das palavras. Ele já tinha ensinado através dos gestos qual era o caminho, qual era a meta que cada um de nós devemos buscar para encontrar o reino dos céus que está dentro de nós. Nós imaginamos muitas das vezes o reino dos céus lá do outro lado. Quando eu desencarnar, eu não vou encontrar o reino dos céus. Quando eu desencarnar, eu não vou nem passar no umbral, vou direitinho para o nosso lar, para as esferas superiores, né? Então nós pensamos lá distante, mas o reino dos céus está dentro de nós, no nosso íntimo. Aquilo que nós já temos na nossa bagagem de experiência, aquilo que nós já conseguimos exercitar, aquilo que já sedimentamos dentro de nós. Então esse é o reino dos céus. E nós buscamos esse reino, muitas das vezes a felicidade que buscamos é nas coisas exteriores, é no conforto do lar, é no conforto, no poder do trabalho, na aquisição bem remunerada do trabalho, né? Nós buscamos o conforto num carro mais confortável, mais luxuoso. Tudo isso é importante. É preciso nós buscar de acordo com a lei do progresso, da evolução que nós estamos ainda submetidos, ligados às coisas do plano físico, subjugados ainda pela matéria. Mas nós não podemos deixar que esses interesses materiais e passageiros tomem uma dimensão de valor muito maior do que as coisas espirituais. Porque isso é passageiro, isso é transitório, isso é um material didático, um material que Deus nos permite usar para o nosso crescimento moral e para nós trabalharmos em favor do nosso próximo. Por isso que a doutrina espírita desperta em nós essa alegria. Vamos dizer, alegria de sofrer? Não. Porque nós sofremos, todos nós sofremos, igual nós estamos vendo ali. Né? Todos nós sofremos. Então muita gente fala assim, o espírita gosta de sofrer. Não é bem assim. Nós sofremos com gosto. É porque o sofrimento que nós estamos tendo, as dificuldades, as tribulações, os desafios, são um trampolim para o nosso crescimento. São um degrau a mais que nós vamos galgar, que nós vamos subir na nossa condição espiritual. Então, por isso é que a espiritualidade maior diz para Allan Kardec, né, que a felicidade, muitas das vezes, não está onde nós pensamos, onde nós julgamos. E onde nós vemos essa felicidade oculta com urgentes aflições. Por quê? Esses arrastamentos que nós temos pela matéria, pelas coisas transitórias, fazem com que o nosso espírito fique somente apegado, gozando somente das coisas materiais e não desenvolvemos a nossa essência maior, que é a essência espiritual. Agora, vamos ponderar um pouco. Existem muitas pessoas que têm tudo, têm conforto, têm bens, né? São pessoas detentoras de posse, mas que conhecem
o valor dessa posse material e que sabem usar em favor daqueles que precisam, não é? Não é toda pessoa que é detentora dos bens é que não sabe usar bem. É isso? Então existem muitas pessoas que trabalham com esses recursos para o engrandecimento da sociedade, das famílias, dos lares, que dão oportunidade, criam serviços, né? Criam trabalhos, dão oportunidade àqueles que querem evoluir, querem aprimorar. Então, para isso, é que nós temos que ter o discernimento. Qual que é a nossa competência? Qual que é a nossa capacidade? Quais são os recursos que nós trazemos, materiais e espirituais? Aí a doutrina, então, vai fazer luz para nós conseguirmos realizar o melhor. Deus não exige a nossa perfeição, a nossa transformação repentina. Ele é muito paciente conosco, nas várias oportunidades de reencarnação, para que nós comecemos esse trabalho de autotransformação. Luiz, por favor, dá um toque. Vamos buscar mais umas ideias. Sendo portador da bondade infinita, Deus, em momento algum, deixa de se ocupar com as suas criaturas, por pequeninos que sejam, para recompensar ou punir nossos atos. Deus estabeleceu suas leis que regem todas as nossas ações. São elas que definem o que é certo e o que é errado, e quais as consequências pelo seu cumprimento ou violação. Gente, dá licença só um pouquinho, deixa eu pegar uma água aqui. Esse tema. Ah, desculpa. Então vamos refletir. Sendo Deus portador da bondade infinita, em momento algum deixa de se ocupar com as suas criaturas, por pequeninas que sejam. Olha aí, nós sabemos que a obra da criação é imensa. O ser humano não é capaz de desvendar todos os mistérios da criação. Mas em cada ser da natureza, em cada criatura, na árvore, nas folhas, nas flores, nós começamos a enxergar a perfeição de Deus. E Ele criou essas leis de equilíbrio para que possa embelezar a nossa vida. Então, por mais pequenina que seja essa criatura, Deus cuida, Deus zela, Deus não abandona jamais. E se é assim para com a criação, nossos irmãos menores, que são os nossos irmãos animais, as plantas, a vegetação, os rios, se é assim para com eles, como diz Jesus lá no Evangelho, vamos lembrar do Evangelho de Jesus de novo, né? Quando Jesus fala dos lírios do campo, das aves do céu, não é verdade? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Jesus fala para nós. Se Deus tem o cuidado de cuidar, tem o cuidado para com os lírios do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado na fornalha, olha só, a expressão que Jesus usa. A sabedoria dos ensinamentos de Jesus. Se Deus tem o cuidado de olhar, de zelar dessas plantas que hoje estão só embelezando a natureza, e amanhã é lançado na fornalha, quer dizer, é queimado, é transformado. Os
pássaros do céu. Deus não deixa faltar no alimento. Se Ele cuida dessas criaturas, quem dirá de vós? Né? Jesus fala para nós. Quem dirá de nós? Que nós somos as criaturas que já estamos mais evoluídas. Deus jamais nos desampara. Né? Então, por isso, vamos refletir. Se Deus não deixa de se ocupar com nenhum de nós, nenhuma das suas criaturas, nós também, como filhos de Deus, devemos de procurar fazer algo por aqueles que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso amparo, do nosso carinho. Nós não precisamos de nos tornar super-heróis, não. Um gesto, uma palavra, uma oração. Olha só, a oração, a indulgência, são situações que nós podemos colocar em favor do nosso próximo. Uma pessoa que não enxerga a vida com o pensamento de Deus, que só vê tristeza em toda parte, que só vê decepção, que só vê mágoa, né? Pessoa que só vê sofrimento em tudo que toca, em tudo que vê, não conhece o Evangelho de Jesus, não conhece os ensinamentos da doutrina espírita. E nós sabemos que nós podemos exercitar a prece, esse pensamento que nós emitimos, segundo Emmanuel, que é o gerador que nós trazemos para as nossas energias, é o pensamento. Nós criamos as imagens com o nosso pensamento, nós criamos as energias com o nosso pensamento. E podemos então emitir pensamentos de paz, de harmonia para aquela pessoa, mesmo que ela às vezes não esteja preparada para nos ouvir. Porque conforme a situação, a pessoa está tão atribulada, tão desesperada, tão revoltada, odiando, querendo vingança, não vai adiantar nós chegar para ele e dizer, perdoa, esquece. Naquele momento, às vezes, ela não vai nos ouvir, ela não vai parar e abrir sua acústica da alma para ouvir a nossa palavra. Mas o nosso pensamento, as nossas vibrações, a energia mental que nós vamos emitir para aquela pessoa, vai fazer uma ação benéfica, vai envolvê-la em fluidos de paz, de harmonia, e ela então vai começar a se serenar, e começar a voltar o pensamento para dentro de si, para ver o que ela está fazendo naquele momento, o que ela está buscando naquele momento. E quantas vezes isso não acontece conosco? Quantos momentos de tribulação, de desespero, nós chegamos assim, estou num beco sem saída, não sei de onde vai vir o recurso para essa situação. E nós não temos, às vezes, a paciência, a serenidade para refletir. E, de uma forma com que nós não entendemos, começamos, depois de algum momento, a serenar e começa a surgir, então, as oportunidades, a saída para aquela situação. Mas precisamos estar com a nossa mente serenada, em paz, em harmonia, melhor dizendo, em harmonia, confiantes na providência divina, porque aí nós vamos receber as inspirações da espiritualidade maior. E é o que acontece quando nós fazemos esse exercício da prece, né? E assim a doutrina espírita nos mostra o que nós devemos de agir, como nós devemos de agir. E comentário de Allan Kardec: todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos consequência dessa violação, só nós
só nos devemos nos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então Kardec mostra para nós claramente que só depende de nós, né, das nossas ações perante as leis de Deus. As leis de Deus não estão escritas nos cartórios, nos fóruns. Onde está escrita a lei de Deus? A consciência, né? O livro dos Espíritos fala para nós. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, a partir do momento que nós começamos a exercitar esse pensamento daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos realizando, buscando a orientação da nossa consciência, e essa consciência é a voz de Deus, né? É a lei de Deus que nós trazemos dentro de nós. Então, o que acontece? As leis de Deus gravadas em nosso mundo íntimo. Por quê? Nós somos filhos e herdeiros de Deus. Nós herdamos de Deus inúmeras virtudes. E essa consciência é a luz. É aquela luz que nos mostra, olha, isso aqui, o que você tem aprendido até hoje, não favorece para você fazer isso. Mas nós temos a liberdade, não é verdade? Nós temos o livre-arbítrio. Se nós não ouvirmos essa voz da consciência, as consequências virão. Assim como virão as consequências de um ato bom também, se nós ouvirmos essa voz da consciência. Peraí, se isso aqui não é bom para mim, não é bom para o meu próximo, não é bom para mim. Então eu não vou fazer isso, não vou realizar esse ato. Nós podemos tomar uma atitude positiva ou negativa, vai depender da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. E as consequências virão. Agora, existem situações em que nós agimos inconscientes, nós erramos inconscientes, sem saber. Né? Aí, buscamos lá no Evangelho de Jesus, ligado a essa frase, a cada um segundo as suas obras, Jesus fala para os fariseus daquela época: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que eles tinham conhecimento de causa. Eles conheciam a lei de Moisés. Eles conheciam Deus único. Se eles errassem, o pecado estava em eles. Né? Pessoa que tem o conhecimento da verdade e pratica o erro, ela é culpada. Mais culpada do que aquela que erra sem conhecer a verdade. Não é isso mesmo? Então, está na nossa consciência aquilo que nós já adquirimos de conhecimento. Por isso é que nós buscamos nesses ensinamentos da doutrina e chegamos à conclusão. Nessa simplicidade, nós não precisamos de nos transformar, de achar que vamos ser perfeitos de um dia para o outro, só porque nós conhecemos a doutrina espírita. Mas nós vamos estudar, vamos refletir nos ensinamentos, vamos interiorizar, vamos buscar colocar dentro de nós cada ensinamento e refletir o porquê de cada situação. Porque aí será uma fé raciocinada. Aí nós estaremos fazendo uma construção espiritual
forte, segura, que as tempestades não vão abalar. As guerras não vão destruir. Aí nós vamos lá no Evangelho de novo buscar outro ensinamento. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a ventania, veio a tempestade, os rios transbordaram e a casa permaneceu na rocha, porque estava sedimentada, estava construída na rocha. E o homem imprudente construiu a sua casa na areia. Fez uma construção bela, mas não tinha bases, não tinha estrutura. Aí vieram as chuvas, a tempestade, os ventos, derrubou aquela construção. Isso significa dizer, se nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus, se nós começamos a entender o que Jesus nos fala, mas a nossa fé ainda é uma fé vacilante, nós não temos base, sedimentação forte e segura para enfrentar as tribulações da vida, as provações, que é necessário que nós passemos por isso. É necessário. Então nós vamos fortalecer essa construção interior, esse conhecimento, vamos fortalecer esse mundo íntimo, esse universo que nós trazemos na fé raciocinada. Entendendo, refletindo, analisando e aceitando aquilo que esteja de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso bom senso. Porque existem muitas obras, por exemplo, que se dizem espíritas, mas se a gente for analisar, só estão falando de fenômenos, não fala da moral cristã, não fala da elevação moral do espírito, da transformação, da busca pela sua melhoria íntima, só fala em fenômenos. Por isso que nós temos que aprender a discernir uma mensagem construtiva, uma mensagem que vai trazer algo de bom para nós, de mensagem que só traz floreamento, né? Que só traz ilustrações, sem ter um fundo moral condizente com o Evangelho de Jesus, que tem um fundo de aproveitamento dentro das morais de Jesus. Não é isso? Ô gente, está dando para acompanhar bem o raciocínio? Tem algo que está criando alguma dúvida? Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade, viu? Nós vamos buscar, tem os livros, está aqui, nós vamos pesquisar e conseguir. Ô Luiz, por favor, não mais. Aqui nós temos uma comparação, onde um pai de família, ele dá ao filho a instrução de como manter um campo, né? Os agricultores que tem aqui na casa sabem o que é preparar um campo para a plantação, né? Então esse pai de família oferece ao filho as instruções, os ensinamentos e o espaço para que o filho cuide bem desse campo, para que ele faça a preparação do terreno, faça o plantio das sementes, o adubo na época certa, né? Esperando as chuvas, que de vez em quando elas atrasam um pouquinho, né? Mas aí o filho, se tiver bom senso, o filho vai cuidar desse terreno, vai cuidar desse espaço, dessa plantação, e vai trazer consequências positivas, vai trazer resultado benéfico do seu trabalho. Agora, se o filho deixar esse espaço abandonado,
no desleixo. A natureza vai cuidar. Vou jogar a semente lá, depois da minha chuva, e tudo bem, depois quando chegar a hora certa eu vou lá colher os frutos. Mas se ele não vai limpar, não vai capinar, não vai cortar as ervas daninhas, não é? O que vai acontecer com essa plantação? Não vai trazer o resultado, vai trazer a ruína do que ele esperava. É assim? Então é um exemplo claro para nós que nós temos que cuidar desse campo, que é o nosso mundo íntimo, né? A nossa espiritualidade. Ver aquilo que está sendo positivo para nós. Se algo nos incomoda, se a nossa consciência está falando que nós precisamos de mudar em alguma situação, gente, vamos ouvir essa voz da consciência e vamos refletir qual é a maneira de nos melhorar. Vamos buscar. Existem muitas situações de dificuldade. Vamos dar um exemplo muito comum. O cigarro, por exemplo. Muitas pessoas ainda fumam. Às vezes se sentem indispensável fumar um cigarro. Mas por quê? Na sua condição perispiritual, está muito forte, muito plasmada essa necessidade do vício, do mau hábito do cigarro. Ela só se sente bem trazendo aquele componente para o seu corpo. Mas o perispírito está recebendo toda essa influência. Não é? O que acontece? Se a nossa consciência falar para nós, isso não é bom, isso vai trazer consequências. O seu corpo vai ficar debilitado com o tempo por você usar isso. E nós não damos ouvido. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo. Tem um ditado muito comum, fala assim, isso vai te matar devagarzinho. Aí nós temos a resposta prontinha, né? Eu não estou com pressa de morrer. É assim? Sempre pronta a nossa resposta. Mas o tempo vai passando. Quando a gente pensa que não, o nosso corpo não tem mais como voltar a ter aquela saúde que nós tínhamos. Nós não ouvimos a voz da nossa consciência. Né? Isso é muito comum. Aí nós vamos buscar tratamentos e tratamentos aqui no plano físico. E não vai ser suficiente. Nós vamos lá para o plano espiritual, impregnado com o nosso perispírito, daquela situação, daquele componente químico que nós plasmamos e está lá marcado no nosso perispírito aquela situação. Aí nós vamos ter que trabalhar no plano espiritual para aprender, para nos medicar, receber o tratamento da espiritualidade maior, programar uma nova existência, que é muito difícil, gente, reencarnar. Todos nós estamos cientes disso. A doutrina espírita mostra para nós que a fila da reencarnação está complicada. Os pais não estão querendo receber mais filhos, não. Está raríssimo. Né? Então, gente, vamos pensar nessa situação. Na próxima encarnação eu vou cuidar disso aí. Não é bem assim, não. Até chegar a próxima encarnação, às vezes pode demorar. E o sofrimento que nós vamos cuidar dele agora, amenizar o sofrimento ou erradicar o sofrimento com a nossa ação no bem, na ação correta, de acordo com a nossa consciência, às vezes nós vamos demorar séculos no plano espiritual e em novas reencarnações para eliminar aquele mal que nós causamos, nós mesmos é que buscamos com as nossas mãos. Não é assim? Gente, eu estou preocupado com o horário. Como é que é? Ô, João, como é que nós está aí? Como é que... Vai ter mais uns minutinhos ainda? Né? Quanto tempo? Ô, gente, quanto tempo nós podemos falar? Vamos fazer um consenso aqui. Mais uns 15 minutos? Dá para ir mais 15 minutos? Pode? É? Então, vocês não falam, que você vai cansar, né? Aí fica só falando. Se você participar, fica mais fácil, porque aí, né, vocês ficam mais descontraídos, vocês ficam só ouvindo, aí cansa. Eu sei que cansa a gente ficar só ouvindo, né? Então, por isso que eu gosto que as pessoas participem, trazem as ideias, as perguntas. É assim?
Luiz, dá mais um toque. Aliás, pode ser dois, porque tem mais um. Aí, lá em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, tem a seguinte frase: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois quando agora chorais, porque rireis. Essa passagem que eu li na segunda está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E a outra parte de Lucas: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Olha aí. Isso tudo, gente, nós vamos entender as consequências naquela frase: a cada um segundo as suas obras. Jesus já alertava os ricos daquela época. Por que Jesus fala em outra passagem: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Será que Jesus estava condenando a riqueza? Não é por aí, né, gente? Nós temos que entender, tirar o espírito da letra, não ficar pegado só à letra, né? A doutrina espírita mostra para nós que a riqueza é uma coisa muito importante. Os bens materiais, nós precisamos deles, mas tem que saber dar o valor, o devido valor, o limite, né? Para que seja benéfico, porque senão